Queridos, abra sua Bíblia, por gentileza. Tito, capítulo de número 2. Tito, capítulo de número 2. Eu quero saber se o Luquinhas está aí. Luquinhas, não vi os adolescentes aqui. Falta dos adolescentes, né? Amém. Mas, alguns irmãos viajaram, outros foram para o seu momento de lazer, casa de parentes. Mas, tem uma cooperação dos irmãos aqui. Mas eu quero que os irmãos prestem atenção, porque esse ensino é muito importante. Já foi? Amém. Oh, que bênção. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, recebemos a notícia aqui que o nosso irmão Igor já passa bem, já foi resolvido o problema. Glória a Deus, né? Que bênção. Deus abençoe em nome de Jesus. Glórias a Deus. Meus irmãos, Tito, capítulo de número 2. Verso 1, título, capítulo de número 2, verso 1, amém? Diz assim, todos juntos, vamos no 3? 1, 2, 3. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Vamos no 3 de novo? 1, 2, 3. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Amém. O título da mensagem de hoje, que é destinada principalmente todos os nossos irmãos, mas em especial aos novos convertidos, aos irmãos que irão descer as águas, mas eu sinto a ausência de vários aqui, porém vai ficar registrado e posteriormente eles vão fazer aí uma lição, não é? Mas o Pedro está lá, é o Pedro que está lá atrás, eu não enxergo. É o Pedro? Ô, glória! Deus abençoe, Pedro, amém? Tem uma caneta aí, Pedro? Se você não tiver, tem aqui uma caneta para você, tá? Para você anotar, amém? Se você desejar, tem uma caneta aqui para você anotar, tá bom, Pedro? A mensagem é 12 perguntas que todo cristão deveria saber responder, amém? Então eu quero que você anote aí, você que tem sua canetinha aí, 12 perguntas que todo cristão deveria saber responder. Tá, essas 12 perguntas, irmãos, todo o cristianismo se resume em 12 perguntas? É lógico que não, amém? Não é simplório assim, mas eu fiz uma síntese do que é importante, não foi eu que inventei isso, porque é bíblico, amém? Então, não é invenção minha, é lógico que as perguntas têm uma proposição individual, né? Eu coloquei as perguntas aqui em ordem, porém, essas perguntas são fundamentais para a fé cristã. Então, os cristãos primitivos, desde a era da igreja, têm estudado e têm formulado, né, essas respostas para as perguntas que irei destacar para os irmãos aqui, em nome de Jesus. É lógico que eu preciso ser muito sintético, muito rápido, então, para isso, eu já quero começar com a primeira pergunta. E a primeira pergunta é: o que é doutrina? O que é doutrina e por que eu preciso dela? Por que eu preciso dela para viver? Por que eu preciso da doutrina para viver? Por que eu preciso dela? Amém? Glória a Deus. Aleluias. Então, entendido aí a primeira pergunta, os irmãos já anotaram a primeira pergunta, o que é doutrina e por que eu preciso dela para viver? Então eu quero que os irmãos me ajudem a abrir alguns textos bíblicos, e eu creio que os irmãos vão, não sei se tem a disponibilidade de ligar aqui, mas tem alguns versículos que nós vamos aprender aí. 2 Coríntios capítulo 3, versículo de número 6, 2 Coríntios capítulo 3, versículo de número 6, vai dizer assim: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas muitos têm interpretado esse versículo de forma equivocada, dizendo assim: olha, você estudar teologia, você ler a Bíblia, você ficar estudando, vai te esfriar, olha, você vai morrer espiritualmente, olha e tal. Então, muitos têm erroneamente, equivocadamente interpretado esse versículo, porque na verdade esse versículo quer dizer, a lei, ela mata. A lei de que forma? A lei puramente, ela condena pelo fato de nós nos dizer que nós somos pecadores, ou seja, a lei diz para nós que nós devemos fazer isso, isso e isso. Como nós não conseguimos cumpri-la,
então ela nos autocondena. Por quê? Porque nós não conseguimos cumprir essa lei. Então, essa lei pura mata, tá? Mata. Mas o Espírito vivifica. Por quê? Porque agora com a graça, com o Espírito de Deus, ele nos dá poder para obedecer à lei de Deus. É diferente. Então, se você interpretar a partir do contexto, você vai ver que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E quando se fala de doutrina, eu estou falando de algo bem simples, uma palavra simples que quer dizer instrução ou ensino. Mas existem 3 tipos de ensino, instrução ou doutrina. Em primeiro lugar, existe o ensino ou doutrina, a doutrina que é de Deus, tá? Em segundo lugar, existe a doutrina humana, amém? E em terceiro lugar, existe a doutrina de demônios. Então, em primeiro lugar, existe a doutrina de Deus. Em segundo lugar, existe a doutrina dos homens. Em terceiro lugar, existe a doutrina dos demônios. Ou seja, ensino acerca disso. Então, meus amados irmãos, aqui eu me refiro à doutrina cristã, a doutrina bíblica cristã. Amém? A doutrina humana é aquilo que o homem introduz como verdade fundamental, mas é uma palavrinha que a gente chama de dogma. Os dogmas, tá? São as verdades humanas que eles inserem na religião, não são doutrinas, mas são dogmas, amém? Então são doutrinas humanas. Mas a doutrina de demônios são ensinos errôneos, heresias, não é? E que surgem seitas, interpretações errôneas da própria Escritura, muitas vezes com base bíblica, e mata, amém? O falso ensino, a falsa doutrina, que muitas vezes tem uma base bíblica distorcida, ela mata, tá? Ela é demoníaca, é diabólica. Mas a doutrina bíblica, ou seja, o ensino bíblico, são as verdades fundamentais da fé. O que é doutrina cristã? Bíblica, verdades fundamentais da fé cristã. Amém? Então essas verdades fundamentais da fé cristã, elas são inegociáveis. Amém, meus irmãos? Inegociáveis. E aí nós vamos começar a destacar algumas para os irmãos aqui. Mas eu quero dizer para os irmãos algo antes de nós percorrermos esse caminho. Em primeiro lugar, alguns fazem um antagonismo, um paradoxo, uma guerra entre a razão, a doutrina, a teologia, com a experiência. Ou seja, eu não preciso estudar a Bíblia. Eu não preciso estudar as doutrinas bíblicas. Eu não preciso estudar a teologia bíblica. Por quê? Porque eu preciso só viver. Se eu for um bom crente, se eu orar, não é? Se eu não fazer mal para os outros, não é? Se eu for um bom cidadão, pagar os meus impostos, respeitar o próximo, eu já estou bem. Eu não preciso desse negócio aí complexo, né? Ficar quebrando na cabeça que essas questões doutrinárias. Não, para que isso? Mas na verdade, irmãos, nós não podemos fazer uma guerra, mas a doutrina e a piedade, elas devem andar juntas, amém? Por quê? Porque o próprio Jesus diz, errai, Mateus 22, 29, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, por que as pessoas erram? Porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Oséias, capítulo número 4, versículo 6, vai dizer que o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Então, por que o povo é destruído? Por que o povo anda de forma errada? Porque eles faltam instrução, porque eles faltam conhecimento. E tem que sempre estar lembrando, mesmo daquilo que a gente já sabe, tem que estar sempre lembrando. É assim ou não é? Muitas vezes a gente já sabe, mas tem que estar sempre lembrando, sempre batendo na mesma tecla. E isso é muito importante. E da onde vêm os ensinos, as doutrinas? Vem da mente humana? Não, que é dogma. Vem dos espíritos da parte do maligno? Também não. Mas vem das Escrituras. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir e para corrigir em justiça, para que todo homem ele tenha uma vida que glorifique a Deus. Então, meus irmãos, olha aí, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Isso é muito importante, tá? Nós temos que basear a nossa vida, conforme aí o próprio
texto vai dizer nas Escrituras. Da onde emanam as doutrinas bíblicas, irmãos? Das Escrituras. Da onde emana todo o ensino que vai trazer o norte para nossas vidas? Das Escrituras. Amém? É por isso que aconteceu a Reforma Protestante em 31 de outubro de 1517 com Martinho Lutero. Como a igreja estava desvirtuada das Escrituras, não estava assim? Diversas heresias. Então, um padre, um monge agostiniano, Martinho Lutero, pregou as 95 teses na porta de Wittenberg e que conflitava, e na verdade todas as teses com base bíblica, e dizia as contradições que a igreja tinha para que ele pudesse ser corrigido. Ele não queria dividir, ele não queria um cisma, mas ele queria fazer o quê? Que a igreja voltasse às Escrituras. E aí foi criado 5 solas. Eu não sei se eu lembro todos. Me ajuda a lembrar aí. Quais são os 5 solas? Sola graça, sola Escrituras, sola fé, sola fide, sola fé, sola Christos, né? Só Cristo salva, e só a Deus toda a honra e toda a glória. Amém? Então só as Escrituras. Só as Escrituras. Só a fé em Cristo salva. Ó, sola fide, solas Christos, né? E aí, só a fé em Cristo Jesus, e só a Ele, só a Deus toda a honra e toda a glória. Amém? Então nós vamos ver que o retorno às Escrituras acontece aí. E nós, que somos cristãos protestantes, de cunho pentecostal, amém? Clássico, nós devemos voltar às Escrituras cotidianamente. A importância do crente estar no culto de ensino e na escola dominical é importantíssimo. Segunda pergunta, vamos lá, segunda pergunta. O que é a Bíblia? Eu já disse para os irmãos aqui, né? Acerca do texto que é 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Mas eu quero dizer para os irmãos também que nós temos a declaração de fé das Assembleias de Deus, que norteia aquilo que nós cremos, que é a base doutrinária da nossa igreja. Amém? Esse livro tem todas as bases bíblicas daquilo que nós cremos. E é importante todos os crentes terem esse livro e estudarem esse livro que está aqui, a nossa base doutrinária. Inclusive, antes da declaração de fé, tem o cremos. A declaração de fé, ela tem a base no cremos da Assembleia de Deus. São 16 pontos do cremos. E o primeiro ponto do cremos está dizendo assim, ó: cremos na inspiração divina, verbal, ou seja, cada palavra, e plenária da Bíblia Sagrada. Ou seja, a Bíblia, cada palavra e a Bíblia toda, ela é inspirada por Deus. Ela tem inspiração divina. Tá? É a única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Ou seja, aquele texto que está dizendo que toda a Escritura é divinamente inspirada, ou seja, soprada por Deus, tá? Soprada por Deus, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e é apta para ensinar, para redarguir, para corrigir injustiça. Ou seja, quem dá norte, quem dá diretriz para a vida do cristão? A palavra de Deus. E ela é oriunda em homens, apesar de cerca de 40 homens, durante 1600 anos, escreveram as Escrituras, aquilo que a gente chama de Antigo Testamento e Novo Testamento, 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento. Esses homens eram comedores de arroz e feijão como nós, é assim ou não é? Homens simples, outros letrados como Paulo, não é assim? Mas outros homens simples como Pedro, não é? Que era pescador, João e tudo mais, Tiago. Mas, irmãos, outros eram tão simples como o próprio Amós, o profeta. Mas Deus inspirou, influenciou esses homens a escreverem, não aquilo que eles queriam escrever, mas Deus deu a eles a mensagem. Não foi como a psicografia, amém? Não foi que eles foram tomados como um espírito toma eles, perdem toda a função do seu corpo, da sua mentalidade. Não, Deus preservou as características, irmãos, da personalidade de cada um. Por exemplo, se fosse um nordestino escrevendo, ele ia escrever com aquele sotaque nordestino.
mas ia ser inspirado por Deus. Quem está entendendo aqui? Amém? Porque a mensagem inspirada, mas Deus preservou o sotaque, o jeito tal de cada um. Deus respeitou isso, tá? E preservou isso. Porém, a mensagem, o teor da mensagem, a ideia é inspirada por Deus. Amém? Então, entendido isso, entendido que cada palavra é inspirada e também a Bíblia toda. Alguns dizem de forma errônea que as ideias são inspiradas, mas como nós vamos ter entendimento do que o autor quis dizer quando escreveu, no sentido da ideia? Qual é a ideia que ele escreveu? Não tem como saber a ideia do autor. É assim ou não é? Agora, a gente tem entendimento que cada palavra e a Bíblia toda ela é inspirada. Então, se cada palavra e a Bíblia toda é inspirada, nós cremos que ela é a palavra de Deus. Alguns dizem que, como Karl Barth, um teólogo que era neo-ortodoxo, ou seja, um teólogo que era da origem liberal, ele dizia assim, que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. Ou seja, tem parte que é e tem parte que não é. Tem parte que é e tem parte que não é. Mas quem vai dizer que aquela parte é a palavra de Deus e quem vai dizer que aquela outra parte não é a palavra de Deus? Fica complicado, né? Então, quando eu leio a Bíblia e vejo que aquilo ali tem um texto, naquele texto fala de um pecado que eu cometo, então eu tenho que tirar esse texto porque, não, isso aqui não é inspirado, não. Você entendeu? Então fica complicado, não é, irmãos? Por exemplo, eu não acredito em milagre, eu sou cético. Então eu tiro todos os milagres, todos os textos, eu tento forçar uma interpretação para dizer que aquilo ali era mito, para dizer que aquilo ali é uma história de carochinha, para dizer que aquilo ali é uma alegoria, para dizer que aquilo ali, o milagre não aconteceu, porque eu sou cético, então não é a minha ideia que tem que entrar no texto. E já falei para os irmãos aqui, lembra aquela, na aula de interpretação bíblica que eu falei para os irmãos? Não é eu que vou colocar minha ideia no texto, mas é a ideia do texto que vai sair. Amém? A mensagem do texto que está escrito, verbal e plenário, é ela que vai sair, observando o seu contexto. Amém? Então, toda a regra de fé e prática está inserida ali. 2 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 20 e 21. 2 Pedro 1, verso 20 e 21. Quem achou pode ler, por gentileza. Quem achou pode ler. 2 Pedro, capítulo de número 20 e 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Por favor. Irmãos, o próprio Jesus, ele deu identificação de que o Antigo Testamento era inspirado, e já vou ler esse texto com os irmãos. Alguém já procura aí? Mateus 24, 44. Lucas 24, 44. Pode ler, irmã Kelly. Isso, 2 Pedro 1, 20 e 21. Então, 2 Pedro 1, 20 e 21 vai dizer que homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, não veio da produção da ideia humana, mas Deus inspirou esses homens. Os homens santos de Deus foram inspirados. Amém? E aí, meus irmãos, o próprio Lucas, capítulo 24, 44, vai dizer assim. Pode ler. Jesus dizendo acerca do Antigo Testamento. Pode ler. Lucas 24, 44. Olha aí, isso aí é a Tanakh, que é o Antigo Testamento que nós temos aqui, os 39 livros. Para a Bíblia hebraica é 24 livros, mas é os mesmos livros, porque não havia divisão de 1 e 2 Samuel, 1 e 2 a crônica, sabe? Não havia divisão. Alguns livros eram juntos, por exemplo, os 12 profetas menores eram chamados de só os 12, entendeu? Então eram os mesmos 39 livros que nós temos na nossa Bíblia, são os 24 livros da Bíblia hebraica, amém? Porém, o próprio Jesus diz, a lei, que é os 5 primeiros livros de Moisés, amém? Aí ele vai falar os salmos, que é todos os livros que são poéticos, amém? Inclusive, por exemplo, na Bíblia judaica, eles entram poético também, o livro de Ruth, para você ter ideia, tá?
que ele fala como escritos poéticos, você tem uma base aí. E os profetas, e aí é dividido na Bíblia hebraica entre profetas anteriores e profetas posteriores. Mas aí está falando de todo o compêndio do Antigo Testamento, Jesus faz um resumo. E fala que lá no Antigo Testamento já falava dele. E que ele veio cumprir aquilo que o Antigo Testamento já falava acerca dele. Então você observa acerca disso. Amém? E aí, olha o que o texto vai dizer. Alguns textos aqui, no capítulo de, por exemplo, Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12. A palavra de Deus, ela é o quê? Viva e eficaz. É mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes. Olha aí, ela penetra a divisão da alma e do espírito. E ainda vai dizer mais em Salmo 119, 9. Lâmpada para os teus pés e a tua palavra luz para o teu caminho. Amém? Mateus 24, 35 vai dizer que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, disse Jesus, não passará. Amém? Mateus 4 vai dizer que nem só de pão, na tentação de Jesus, né? Viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. João capítulo número 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós vamos observar que a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus. E por que Deus se revelou através da Bíblia? Por que Deus se revelou através da Bíblia? Deus só se revelou através da Bíblia, irmãos? Já expliquei isso para vocês. Deus se revelou de duas maneiras, duas divisões, e aí tem subdivisões. Primeiro, a revelação geral. Se quiser anotar, revelação geral. Você já sabe, né? Revelação geral. Primeira revelação geral, natureza. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Mesmo que a pessoa não tenha a Bíblia, tá? Não tenha a Bíblia. Mas quando ela olha para a natureza, mesmo que a pessoa não leu a Bíblia, e não acredita, vamos dizer assim, não tem todo o conhecimento que a gente tem. Mas se ela olha para a natureza, a beleza, a imensidão, você vai na Cataratas do Iguaçu, você fica encantado. Você vai numa praia paradisíaca, você fica encantado. Isso aí não veio de uma explosão. Isso aí não veio do nada. Então o homem não precisa nem de Bíblia para ele entender que aquilo ali tem um ser superior que criou todas as coisas. Amém? Então Deus se revela através da criação. Amém? Deus se revela também através da consciência do ser humano. A lei escrita no coração dos seres humanos. Lá em Romanos capítulo número 2, versículos número 14 até o 16, vai dizer que Deus imprimiu, colocou lá dentro do ser humano. Ele colocou no coração do ser humano a lei escrita nos corações dos homens, a Bíblia vai dizer. Que ora está acusando e ora está defendendo, ou seja, consciência. E por mais longínqua e remota tribo que existir, lá eles têm padrão moral. Sabia disso? Eles podem matar, mas ele pode matar só na defesa da sua tribo. Eles não podem matar o seu semelhante. Olha que interessante. Eles têm um padrão moral, eles têm um código. Eles até está distorcida a questão de casamento, algumas tribos que são poligâmicas, né? Que tem um homem que casa com várias mulheres, mas ele só pode ter o contato com as mulheres que são casadas. Tem um padrão mesmo no modo distorcido, porque depois que o ser humano caiu e pecou, ficou distorcido a sua consciência, o seu padrão moral. Porém, mesmo assim, ainda tem um vislumbre de um padrão moral dentro desse ser humano. Olha aí, quem que colocou lá dentro o certo e o errado no coração do ser humano? Oh, glória. Em terceiro lugar, a história. Na história está mostrando que existe um Deus que tem controle. Olha para os judeus. Olha para os judeus, irmãos. Esse povo só tem que ter alguém que protege eles. Não é possível. Quanto tempo que tentaram destruir esse povo? Quantos milhões de judeus morreram nas câmaras de gás por Hitler na Segunda Guerra Mundial? Esse povo foi dizimado diversas vezes. E esse povo está aí. Só pode ter alguém poderoso que está guardando esse povo. Então na história Deus está mostrando que há um ser grandioso, superior, que governa sobre todas as coisas. E a segundo tipo de revelação, falei da revelação geral que está dividida em 3 partes, que é criação, segundo, consciência, terceiro, história.
e a revelação especial? Em primeiro lugar, a Bíblia Sagrada. Como que a gente ia conhecer de onde a gente veio, para onde nós vamos? Através da revelação escrita. A palavra de Deus. Amém? Essa é a primeira revelação específica ou especial. E a segunda revelação especial é Jesus Cristo, que é o centro das Escrituras. Aleluia. Aquele que dividiu a história. Aquele que pode salvar o ser humano. Jesus é a revelação especial de Deus. Amém, irmãos? E ele foi revelado nas Sagradas Escrituras. Entendido isso, nós vamos para a terceira pergunta. Quem é Deus? Quem é Deus? Ele está lá no segundo credo, segundo cremos, da nossa declaração de fé. Nós cremos em um só Deus, eternamente. Quantos deuses nós cremos? Um só. Então nossa fé é monoteísta. Tem 3 religiões monoteístas no mundo. Quais são? E o resto é vertente delas. O primeiro é o judaísmo. O primeiro a ser criado o judaísmo, com Abraão, não foi? O segundo é o cristianismo, com Cristo. E o terceiro é o islamismo. Amém? O islamismo, com Maomé, não é? Essas são 3 religiões aí monoteístas. Então nós queremos um só Deus. Nós queremos um só Deus eternamente, ou seja, ninguém criou ele. Subsistem 3 pessoas distintas, que embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Criador do universo, de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Quem criou, sustenta e governa a sua criação? É Deus. Tá? Então ele criou todas as coisas no céu, na terra, visíveis e invisíveis, de maneira especial os seres humanos, e por um ato sobrenatural imediato, e não por um processo evolutivo. Então Deus criou todas as coisas. Abre aí a sua Bíblia, Deuteronômio capítulo número 6, versículos número 4. E outro abre a Bíblia em Mateus capítulo 28, 19, na verdade os irmãos já sabem até de cor. Mateus 28, 19 e também Deuteronômio 6, 4. Né? Judeu anda citando Deuteronômio 6, 4, não é verdade? Mas vamos lá, Deuteronômio 6, 4, Mateus 28, 19. Quem pode ler Deuteronômio 6, 4? Por gentileza. O único Senhor, irmã Maria. O Senhor nosso Deus é único, não existe outros deuses. Talvez os demônios, eles querem que nós entremos em idolatria e até eles enganam muitas pessoas com as idolatrias e com ídolos para enganar. Mas quem recebe adoração não é o falso Deus, porque não existe um falso Deus, são os demônios que recebem adoração. A Bíblia diz, amém? Porque só existe um Deus, é o nosso Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia, ela não quer explicar a existência de Deus, ela já pressupõe que Deus existe. Gênesis 1:1 vai dizer o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, ele não quer explicar, olha, acredita que Deus existe, não. Se você crê, ele existe. Se você não crê, ele existe também. Pronto, acabou. Amém? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Não é assim? Hebreus capítulo 11, versículo 6. Por quê? Porque para aquele que se relaciona com Deus, tem um relacionamento com Deus, a premissa é crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, a premissa para que nós se relacionemos com Deus é a fé. Tem que crer que Ele existe. Então, e Ele é um Deus que subsiste em 3 pessoas, 3 personalidades, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos lá, Mateus capítulo de número 28, versículo de número 19. Vamos lá, irmãos. Olha aí, oh glória. Então, está tanto na fórmula batismal e na ordem, na grande comissão está inserida a Trindade, não é? Mas em toda a Bíblia, porque só a Trindade daria para a gente falar aqui quase um ano. Eu estou dando só uma pincelada para cada um, para os irmãos entenderem. Então, na criação, você vê o plural, façamos. O próprio nome de Deus que aparece a primeira vez na Bíblia, e no princípio criou Deus. A palavra Deus aí é Elohim, e Elohim é
deuses. O que é isso? É o plural de Deus, ou seja, o plural majestático, ou seja, a união de um Deus que subsiste em três pessoas, um Deus em essência que subsiste em três personalidades. Não são três deuses, amém? Mas é um Deus. Não são três manifestações ou modos de Deus, como diz os unicistas, né? Também não. E uma das igrejas que são unicistas é a Voz da Verdade. A Igreja Voz da Verdade e outras igrejas, Tabernáculo da Fé e tudo mais, são igrejas unicistas, amém? Acredita que não há o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma só, é só um Deus. Amém, nós queremos que é só um Deus, mas que subsiste em três pessoas, que é bíblico isso. No próprio batismo de Jesus é incoerente dizer que estava ali Jesus sendo batizado e Jesus falando dele mesmo. Olha, está aí Jesus, ele falando dele mesmo. Não, o Pai testificou do Filho ali no batismo. E ele falou, esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer nele. E veio o Espírito Santo sobre ele em forma corpórea de pomba. E o próprio Jesus testificou disso. O Espírito do Senhor está sobre mim. Aquele que diz em Isaías 61, que na sinagoga, quando ele lê as Escrituras, se cumpre a palavra de Isaías 61. Que o Espírito está sobre o Messias, que é Jesus, para pregar boas novas aos cativos, aos presos em pecados. Amém, meus irmãos? Então, entendido isso, compreendido acerca de Deus, é um vislumbre somente. Nós entendemos que acerca só dos atributos de Deus, eu quero dar essa pincelada para que nós partamos para outra pergunta. Existem os atributos de Deus, que são as características do ser de Deus. As características do ser de Deus, que são comunicáveis e incomunicáveis. Amém? Quais são os atributos de Deus incomunicáveis? Fala para mim, irmãos. Onipotência, onipresença, onisciência, eternidade, amém? E outros, por exemplo, a imutabilidade de Deus. Deus não muda, nem tem sombra de variação, Ele é o mesmo. Amém? Nós mudamos. Nós crescemos, nós fomos um bebê um dia, não é? É assim ou não é? Um dia não tinha dor nas costas, não é? Ou seja, nós mudamos. Agora Deus não muda. Deus não muda. Em todos os seus atributos, as suas características, Ele não muda. Ele nos ama? Ama. O amor dele aumenta ou diminui por nós? Não, o amor dele é o mesmo. Você pode rejeitar o amor dele, mas o amor dele continua sendo o mesmo. Aleluia! Então vamos lá. Os atributos incomunicáveis: onipotência, onipresença, onisciência, eternidade. Onipotência, onisciência, onipresença, eternidade e imutabilidade. Amém? Soberania. Agora, por que é incomunicável? A gente pode ter esses atributos? Então esses atributos não são comunicáveis a nós. Amém? E atributos comunicáveis. Quais são os atributos comunicáveis? O amor, a verdade, o que mais? A misericórdia, a santidade, sede santos porque eu também sou santo. Ou seja, ele comunica conosco sua característica, o seu atributo. Amém? Por exemplo, eu sou amor, eu quero que vocês também amem. Eu sou santo, eu quero que vocês também sejam santos. Então, ele comunica conosco isso. Amém? Olha que maravilha, irmãos. E vamos para a quarta pergunta. Quem é Jesus? Quem que é Jesus, irmãos? E aí na nossa declaração de fé, na terceira parte, vai dizer assim, ó: cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Então, Jesus, ele é Filho de Deus, Filho unigênito, plenamente Deus e plenamente homem. Ou seja, isso aqui é a união hipostática. É Deus e homem ao mesmo tempo e pleno. Amém? Pleno. Na concepção do seu nascimento virginal, Jesus nasceu sem precisar da ajuda do homem. Amém? Mas foi pelo poder do Espírito Santo. Pelo seu nascimento virginal, por sua morte vicária, ou seja, expiatória, substitutiva por nós na cruz do Calvário. Nós cremos na sua ressurreição corporal dentre os mortos e na sua ascensão vitoriosa aos céus como Salvador do mundo. Amém? Então, João 3,16 vai dizer o quê?
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mateus capítulo de número 1, versículo 21, vai falar acerca do Emanuel, do Deus conosco. E qual é o propósito dele na terra? Porque ele virá para salvar os homens dos seus pecados. Amém? E nós vamos observar também que tem vários textos na Bíblia para a gente citar. O próprio Isaías, capítulo de número 7, versículo 14, quando vai dizer acerca da que a virgem conceberá, ela dará-nos um filho, né? E ele será chamado de Emanuel, que é traduzido, quer dizer, Deus conosco. Isaías 9 também vai citar acerca disso. Então, Mateus capítulo 1, versículo 23, tá? Então, Jesus Cristo, ele é Deus. Jesus Cristo, ele é Filho de Deus. Jesus Cristo, ele é plenamente homem, plenamente Deus. E nós queremos na sua encarnação, próprio João, né? Batista vai dizer isso. João capítulo de número 1, versículo de número 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, o evangelista João escrevendo. Mas o próprio João Batista vai declarar e vai dizer assim no batismo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Único. As suas boas obras não podem salvar. As suas boas atitudes não podem salvar. Não há outro Salvador pelo qual nós sejamos salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Não há outro nome pelo qual nós sejamos salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Então nós vamos partir para outra pergunta. Quinta pergunta: quem é o Espírito Santo? Quem que é o Espírito Santo, irmãos? Quem que é o Espírito Santo? Quarta parte aqui da nossa declaração de fé. Cremos no Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial com o Pai e o Filho, Senhor e Santificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e que regenera o pecador, e que falou por meio dos profetas e continua guiando o seu povo. Amém? Então, um dos pontos da nossa declaração de fé: quem é o Espírito Santo? Quem que é o Espírito Santo? E lá em 2 Coríntios, capítulo 3, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, vai dizer acerca da bênção apostólica. Não é assim? Nós não declaramos também que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, né, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo. Então nós vamos observar que está aí na fórmula batismal, está aí manifestado no próprio batismo de Jesus, está aí até na bênção apostólica declarado as três pessoas da Santíssima Trindade juntas. Então, o Espírito Santo não é força ativa, o Espírito Santo não é uma emanação, uma força ativa, né? Não. Uma energia. Nossa, eu sinto uma energia aqui. Olha, você tem uma energia positiva. Não. O Espírito Santo é Deus. Amém? O Espírito Santo é Deus. E meus irmãos, nós vamos observar que esse Espírito Santo, ele, no Antigo Testamento, Deus operou, amém? Falando através dos profetas, através do seu Santo Espírito. E no Novo Testamento, a obra salvífica de Cristo foi manifestada. E, posteriormente, Jesus foi assunto ao céu e ele disse o quê? Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Consolador, alós, que é igual a mim. Ou seja, os mesmos atributos que eu tenho, ele tem. Ou seja, ele é igual a mim, ele é Deus. E ele não vai habitar fora de vocês, eles vão estar em vocês, vão morar em vocês. Ou seja, no Antigo Testamento era descontínua a presença do Espírito Santo. Ele só vinha, usava os profetas, reis, sacerdotes, aqueles que eram impelidos pelo Espírito Santo, e depois se retirava. Agora não, agora nós temos o privilégio dele morar em nós, de ele habitar em nós. E lá em Atos 2 ele desceu para morar na igreja. E lá também em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, e depois o 7, vai dizer que nós somos o templo do Espírito. E a gente tem que cuidar desse templo, porque o Espírito de Deus habita em nós. Amém? Irmãos, e quem trouxe
nós da morte espiritual para a vida? Foi o Espírito. Ele te convenceu do pecado. Ele te convenceu do pecado, meu irmão. Ele te convenceu da sua necessidade, da sua pecaminosidade. Ele te convenceu e você levantou a sua mão e aceitou o Senhor Jesus como Salvador e como Senhor da sua vida. Você foi vivificado. Você foi justificado por Cristo. Você foi vivificado pelo Espírito Santo. Você teve vida, sensibilidade de Deus. E você nasceu de novo através do poder do Espírito Santo. Quantos nascidos de novo nós temos aqui? E além da obra da regeneração que o Espírito opera, além da obra da regeneração que o Espírito opera, do nascer de novo, aquilo que é destacado lá em João 3, não é verdade? Falando para Nicodemos, Jesus fala para Nicodemos que é necessário nascer de novo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Esse nascer de novo também é posterior e acontece algo que o Espírito atua também, que é o que, irmãos? A santificação. Santificação. O Espírito opera a santificação. De que forma que nós podemos cooperar nessa santificação? Através das disciplinas espirituais, oração, leitura da palavra, jejum, consagração, adoração. Mas quem opera em nós a santificação é o Espírito Santo. Existem dois meios de santificação. Primeiro, a santificação posicional. Quando aceitamos a Cristo, acontecem três coisas imediato. Quais são essas três coisas? Primeiro, a justificação. Quando nós fomos perdoados. Segundo, a regeneração. Nascemos de novo. E terceiro, a santificação posicional. Ou seja, em Cristo nós somos santos. Amém? Mas existe a santificação gradual. O que é a santificação gradual? Você vai crescendo uma escadinha cada dia. Amém? Vai subindo aquela escada. Até que chegue à estatura do ser humano perfeito. Aquilo que está escrito lá em Filipenses. Aquele que começou em nós a boa obra, ele vai completar até aquele dia. Enquanto isso, ore, busque na dependência do Espírito. Ande no Espírito, aquilo que Paulo disse lá em Efésios, capítulos número 4 e 5. Amém, queridos? Mas vale ressaltar também que para a edificação da igreja, Deus deu o batismo no Espírito Santo. Amém? Que é uma obra diferente da regeneração. Alguém que é salvo, ele pode ter o Espírito Santo, mas talvez não foi batizado no Espírito Santo ainda. Você sabia disso, irmão? Todo salvo tem o Espírito Santo. Ele nasceu de novo. Amém? Porém, nem todo salvo foi batizado no Espírito Santo, que é um revestimento de poder. Amém? Para capacitação para a obra do Senhor. E tem os dons espirituais. Então, nós que somos pentecostais, cremos na continuidade dos dons espirituais. Tem os cessacionistas que acreditam que os dons cessaram. E tem os continuistas, que acreditam que os dons ainda continuam. O batismo ainda continua, o batismo no Espírito Santo. Então vamos lá. Entendido isso, o que nós cremos acerca do Espírito Santo, nós vamos entender também. Então eu quero ler com os irmãos sobre o Espírito Santo, a ponto 11 e 12 do nosso cremos. Amém? Rapidinho aqui. Nós queremos um batismo do Espírito Santo, conforme as Escrituras, que nos é dado por Jesus Cristo, demonstrado pela evidência física do falar em línguas, conforme a sua vontade. E aí tem as bases bíblicas de Atos 1:5 e Atos 2:4. Amém? Atos 10, 44, 46 e 19, do 1 ao 7. Amém? E também nós cremos na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à igreja e para a sua edificação, conforme a sua soberania, a sua soberana vontade, para o que for útil. 1 Coríntios capítulo 12, do 1 ao 12. Ou seja, os dons espirituais é para a edificação da igreja. Amém, queridos? E é dado a cada um como o Senhor quer. E a nossa sexta pergunta: como explicar os anjos? Como explicar os anjos? Então nós já falamos de o que é doutrina e a relação dela conosco, o que é a Bíblia. Falamos em terceiro lugar o que é quem é Deus. Quarto lugar, quem é Jesus. Quinto lugar, quem é o Espírito Santo. Em sexto lugar, como explicar os anjos. Como explicar os anjos.
Então eu quero que os irmãos me ajudem rapidinho para a gente caminhar aí. Hebreus 1:14. O que vai dizer em Hebreus 1:14? Você pode abrir aí. Amém? Outro abre em Apocalipse 12, do 7 ao 9. Amém? E eu vou explicando para os irmãos, tá? Os anjos são seres espirituais, que são servos, estão a serviços de Deus. Amém? E aí nós vamos observar também, conforme Marcos, capítulo de número 12, versículo 25, que aqueles que subirem para o céu serão semelhantes aos anjos, lembra? Naquela disputa. E quando chegar no céu, aquele que separou várias vezes, quem que vai ser a esposa dele lá? Não é assim? Que pergunta, quem tentaram pegar Jesus, né? E Jesus falou, não, seremos semelhantes aos anjos, ou seja, seres assexuados. Amém? Então nós vamos observar que os anjos são servos de Deus, são ministros de Deus, servos de Deus, são seres assexuados. E nós vamos ver também em Ezequiel capítulo 28, versículo 12 ao 15, que houve um querubim que caiu e levou uma parte dos anjos com ele, aqueles que eram servos de Deus. Agora, anjos que serviam a Deus, eles caíram, e quando eles caem, eles agora são seres espirituais, são anjos caídos. Amém? Anjos caídos pelos quais nós damos o nome de demônio, a Bíblia dá o nome de demônios. Amém? Então, os anjos caídos são demônios. Vamos lá, Hebreus 1:14, pode ler. Olha aí. Então, os anjos servem a Deus e segundo as ordens de Deus, os anjos não servem. Sabia disso? Que o Senhor acampa anjos ao seu redor e te protege, e te guarda, e te livra. Pastor, mas existe um anjo da guarda para cada um? Não. Um anjo da guarda para cada um. O meu anjinho da guarda, não. Mas existem os anjos do Senhor que te guardam. Isso aí é fato. É bíblico. Amém, irmãos? Mas não existe que cada um tem o seu anjo. Não. Mas é os anjos do Senhor. Amém? E aí nós vamos observar que eles estão a serviço de Deus e ao nosso serviço também. Mas eu não posso esvaziar o céu, né? Como dizem uns pregadores por aí. Eu quero 5 na porta. Eu quero mais 10 na porta aqui. Esvaziou o céu, varão. Você imagina? Pede tanto anjo. Né? Então vamos observar que eles estão a serviço nosso, mas segundo a ordem de Deus. Proteja eles lá, guarda ele lá, livre ele lá. Então vamos observar lá em Apocalipse, capítulo de número 12, versos número 7 ao 9. Pode ler. Olha aí. Deus abençoe, João. Então, ele caiu, Satanás, amém? Que a tradição chama de Lucifer, o portador de luz, não é? Ele cai, Satanás cai e leva ele com ele a sua gangue. Não é assim? E aí esses anjos caídos, seres espirituais, que têm força, mas são seres caídos. E não, sabia que o próprio Martinho Lutero disse que o diabo é como um cão raivoso que está na coleira de Deus. Ele só vai aonde Deus permite que ele vá. Até onde a corrente de Deus permite, ele vai. Amém, irmão? Então tem um círculo ali. Já viu aqueles cachorros que tá naquela a corrente está ligada àquele cabo de aço? Quem já viu isso? Que ele corre para lá e para cá? Já viu? Já fui enganado por isso aí, irmão. Tá? E muitas vezes é assim. Jogou uma isca para você lá, segundo a sua própria concupiscência. É outra matéria aqui nossa, outra pergunta. A gente vai lá e quer pegar aquela migalhinha que o diabo quer oferecer para a gente tentar, para nos tentar, fazer-nos cair, segundo a nossa própria concupiscência. Então, quando a gente chega na área do inimigo ali, a corrente está no cabo de aço e corre. E vai pegar, vai morder. Que está entendendo, irmãos?
Então, queridos, entenda em nome de Jesus, eles são seres caídos, mas e aí, eles têm autorização de tocar nos servos do Senhor? Eles têm autorização, irmãos? Não. Você tem o Espírito de Deus, é protegido por Deus, é guardado por Deus. O diabo fica como um leão ao derredor, porque ao teu redor tem os anjos do Senhor. Ao derredor está o diabo rugindo como um leão, querendo te tragar. Mas fique tranquilo, fique calmo, porque os anjos do Senhor estão, segundo as ordens de Deus, te protegendo, te guardando, te livrando. Mas não abra brecha com o pecado, amém, irmãos? Em nome de Jesus. Então, entendido isso, nós vamos para outra pergunta, que é, como explicar os seres humanos? Como explicar os seres humanos? E aí, lá em Gênesis 1, 26, 27, está dizendo que o próprio Senhor diz, façamos o homem conforme a nossa semelhança, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amém? E essa imagem e semelhança que o Senhor criou, eu já expliquei para os irmãos aqui algumas vezes, que não refere-se a aspecto físico. Olha, quando você quer acordar triste, olha no espelho, e você vai olhar no espelho, e você vai dizer, eu sou a cara de Deus. Não. Não. Por quê? João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito. Amém? Deus é Espírito. Agora, as características que se referem mais semelhança aqui, é o quê? É? Caráter. Vamos lá. Espiritualidade. E também, esses atributos comunicáveis de Deus. Mas vamos lá, caráter, espiritualidade, personalidade. E na personalidade a gente tem a volitude, a gente tem vontade, é assim ou não é? Somos seres capazes de raciocinar, nós temos a racionalidade. Então, racionalidade, espiritualidade, personalidade. Olha aí, volitude. Diferimos dos animais irracionais. Então, entendidos isso, nós somos seres, esses seres especiais criados por Deus. E nós somos seres tricotômicos. Como assim tricotômicos, pastor? Vem com essas palavras difíceis. Calma, irmão, você vai aprender. 1 Tessalonicenses 5:23, que todo o nosso espírito, alma e corpo sejam santificados. Olha, santifica aí o espírito, a alma e o corpo. Ou seja, o que Paulo está falando aos irmãos tessalonicenses? Que para que todo o nosso espírito, alma e corpo se encontrem irrepreensíveis, santos. O que ele está falando lá? Que nós somos tripartidos, nós temos 3 partes. Quais são as nossas 3 partes, irmãos? Corpo, alma e espírito. Nós temos uma parte que é material, física, né? Mas nós temos 2 partes que são inseparáveis, só pode separar depois, né? Na hora da morte, para separar essas 3 partes, só pode separar na morte. Mas essas partes que são espirituais, que estão juntas, é o espírito e a alma. A alma reside as emoções. O espírito é aquele que relaciona-se com Deus. E o corpo nós estamos aqui presos nessa matéria e também nesse tempo, no Cronos. Amém? Tem como você voltar para o passado e ir para o presente nessa matéria? Não, só pelas lembranças, não é assim? A fotografia, o vídeo, né? Para você. E no futuro, você tem como projetar, mas não tem como ir lá. Amém? Então vamos lá. Mas esses seres humanos que perfeitos, criados por Deus, tricotômicos, divididos em 3 partes. E aí vai dizer que esses seres humanos foram criados para a glória de Deus. Isaías 43, 7. E 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Pode ler, por gentileza, quem achou. Isaías 43, 7. E 1 Coríntios 10, 31. Vai lá, Isaías 43, 7. Isaías 43, 7. Ou seja, Deus criou para a sua, tudo Deus criou para a sua glória, para o seu louvor. Com a queda, distorceu, né? Porém, Deus criou tudo para a sua glória, inclusive o ser humano. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, vai dizer, quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer coisa, faça tudo para a glória
de Deus. Então Deus nos criou para a sua glória e para o seu louvor. Seres tripartidos, com 3 partes. Olha, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Olha aí que ser abençoado. Mas aí, tem uma outra pergunta aqui, que aconteceu um problema no meio do caminho. A pergunta 8, a 8ª pergunta. O que é o pecado e quais são as suas consequências? Deixa eu ver se vai dar para falar. Rapidinho dá para falar para os irmãos. O que é o pecado e quais são as suas consequências? Paramos na 8ª pergunta, tem mais 4 perguntas aqui, que posteriormente nós terminamos com os irmãos. Amém? Vamos lá. Pecado. O pecado é a sua consequência. Deus ele deu uma ordem ao ser humano quando ele cria o ser humano. Gênesis, no capítulo número 1 e 2, vai dizer: Deus ele cria o ser humano e fala: olha, de todas as árvores você vai comer, de uma só você não vai poder comer da árvore da ciência do bem e do mal. E aí em Gênesis 2, 7 vai dizer que no dia que você comer, você vai morrer. Amém? E aí, Romanos 3, 23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando Adão e Eva, que eram nossos representantes federais, que eram representantes da raça humana, eles pecaram, afetou todos nós. Tem irmãozinho que falou assim, que quando chegar no céu vai conversar com Adão, vai chamar Eva no canto, fala: oh, você estragou tudo, hein? Você imagina? A gente poderia viver tudo bem e vocês estragaram tudo. Então, irmão, há o pecado original. O pecado original, o que é isso? É chamado de pecado original. O pecado original afetou a todos nós. Ou seja, todo ser humano não peca. O seu ato não só, o pecado não revela só que ele é pecador, mas o pecado, ele está dizendo que a natureza do ser humano, ela é pecadora, a natureza foi distorcida. Então nós não pecamos simplesmente porque cedemos a tentação ou outra, e o pecado individual, cada pecado, que é o problema. Então o problema não está nos pecados pontuais, o problema está na nossa natureza, o problema está no nosso coração. Então nós não devemos se arrepender só dos nossos atos, nós devemos se arrepender de quem nós somos. Isso é forte, irmão, é terrível. Porque o pecado afetou todas as nossas esferas: espírito, alma e corpo. Intenções, pensamentos. Amém, queridos? Afetou-nos em todas as áreas. E para a gente encerrar, e falar aos irmãos, que em capítulo 5, versículo 12 de Romanos vai dizer que por um homem entrou o pecado no mundo, não foi? Adão. Mas ele vai prover uma solução na próxima pergunta, né? Mas por outro homem entrou a salvação. Lá em Romanos 6, 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. E tem 3 tipos de morte. A morte espiritual, quando o homem é expulso do jardim, ele não tem mais contato com Deus, ele está alienado de Deus, amém? Não tem mais relacionamento com Deus, então essa é a morte espiritual. Mas a morte espiritual pode levou à segunda morte, porque o ser humano não podia mais comer da árvore da vida. Então levou à morte física, a deterioração desse corpo humano, e levou à morte, a árvore, proibido comer da árvore da vida, levou à morte física. E se o ser humano entrar para a morte física, morto espiritualmente, acontece a terceira morte, a morte eterna. Então a primeira morte é a morte espiritual, insensível à presença de Deus, a Deus. A segunda morte é a morte física, e a terceira morte é a morte eterna. Não tem jeito mais com a morte eterna. Mas mesmo se você tem um parente, alguém que você conhece, algum filho ou filho, neto, que ainda não recebeu a Cristo como Salvador, isso é insensível à presença de Deus. Talvez você está aqui assim, nessa mesma situação, mas ainda há jeito para você, porque você não experimentou a morte física. Ainda tem jeito para você. O Espírito Santo que convence e fala no teu coração: creia em Cristo, arrependa-se do seu pecado,
creia no Evangelho, e Ele vai te trazer uma nova natureza, uma nova vida, e essa carne pecaminosa que tende a nós fazer pecar continuamente, ela vai morrer a cada dia e vai sucumbir, e quando nós estivermos com o corpo glorificado, nós estaremos para sempre livres da presença do pecado, porque com a salvação, Ele nos livrou do poder do pecado. Ele nos livrou da força do pecado. Mas com a glorificação, quando Ele nos arrebatar para o céu, Ele vai nos livrar da presença do pecado. Nunca mais pecaremos. E lá não haverá morte, não haverá choro, não haverá lágrima, não haverá tentação. Pastor, como é difícil essa luta contra a carne e espírito. Romanos 7, é assim que Paulo vai dizer. Essa batalha é constante. Gálatas, também capítulo 5 vai dizer. Mas quando chegar no céu, essa luta vai cessar, porque para sempre seremos santos com Ele, e viveremos para a glória dEle, para o louvor dEle. Aleluias. Glórias a Deus. E nós vamos vencer, irmãos. Mas eu quero dizer para os irmãos, em Hebreus 9, 27, vai dizer que o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o julgamento de Deus. Então todos os seres humanos que morrerem sem Cristo estarão para passar pelo julgamento de Deus, no julgamento final, chamado juízo final, para ser condenado por Deus. Mas os salvos passarão pelo tribunal de Cristo, onde receberá cada um segundo as suas obras. Você quer passar pelo tribunal de Cristo ou pelo o grande trono branco, o juízo final? Qual dos dois você quer? Tribunal de Cristo ou juízo final? Tribunal de Cristo, irmão. Amém? Juízo final, nada. Meu Deus do céu, né? Meu Jesus. Mas quantas mortes tem? Uma só, né? Tem como tem reencarnação para voltar, para tentar refazer? Não. Então, Hebreus 64, 6 vai dizer que todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia perante Deus. Ah, pastor, mas eu sou bonzinho, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca cometi crimes, eu sou bonzinho, como Jesus não vai me levar para o céu? Você já mentiu uma vez na vida? Já? Então já demonstrou sua natureza. Pecou, demonstrou sua natureza. Já falei aqui que não é só o pecado em si, mas é a natureza. E os nossos atos revelam quem somos, revela a nossa natureza. Mentiu uma vez na vida? Você obedeceu o pai e a mãe? Cobiçou alguma coisa? Ou alguém? Então tá aí, ó. Já tá lá um pezinho no inferno. Mas fique tranquilo, irmão. O salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. E esse presente é gratuito, é de graça, só você aceitar. Você quer? Você já aceitou esse presente? Você já tem esse presente, que é a salvação? Aleluia! Então não é pelas suas boas obras, não é pelas nossas boas obras, não é pelos nossos atos que fazemos. E posteriormente nós vamos continuar. Mas em Efésios capítulo de número 2, versículos de número 8 e 9 vai dizer: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. Amém, meus irmãos? Tem mais algumas perguntas, citando aqui para os irmãos, para nós escolhermos a oferta e encerrar. Quais são as outras perguntas? A nona, o que é a salvação? 10ª, o que é a igreja? Aí no que é a igreja tem o batismo e a ceia. Amém? No 11º, como será o fim dos tempos? Amém? E o 12º é como cultivar uma vida cristã saudável. Então nós vamos falar na próxima terça-feira isso aí. O que é salvação, o que é a igreja, batismo e a ceia do Senhor. Vamos falar como será o fim dos tempos. E vamos falar como cultivar uma vida cristã saudável. Amém, meus irmãos? Então, em nome de Jesus, venha na próxima terça-feira para que possamos aí estar terminando, concluindo esse estudo. Em nome de Jesus, e aprendamos um pouco mais. E como eu não li aqui o Cremos 5, lendo para os irmãos, nós cremos na pecaminosidade do homem, que
o destituiu da glória de Deus, e somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo pode restaurá-lo a Deus. Amém?